Palavras transformam, histórias atravessam. Eu sou Karina e este é o Metamorfose em Voz Alta, um espaço onde a poesia encontra vida e cada relato é um convite à metamorfose. Respire fundo, abra os ouvidos e a alma, porque a mudança já começou. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindes ao Metamorfose em Voz Alta. Agosto é o mês da visibilidade lésbica, um tempo de lembrar que existir como se é, amar quem se ama, também é um ato de coragem e de transformação. E é com este tema potente que vamos dar início à terceira temporada deste podcast, que traz histórias de transformação para nos inspirar a sair da zona de conforto e buscar por nossos sonhos, nossos verdadeiros desejos e fazer também a nossa metamorfose. Hoje vamos mergulhar na história de uma mulher que se descobriu no meio de muitas dores, alegrias e metamorfoses. Ser visível não é apenas existir, é ousar colocar os pés na rua sem apagar os passos, é andar de mãos dadas com quem se ama, mesmo quando o mundo prefere o silêncio, é descobrir ainda menina que o desejo não segue manuais e mesmo assim ter que fingir que segue. A visibilidade é coragem e também é cansaço. É viver sobre olhares atravessados, mas ainda assim florescer. Porque existir em plenitude é também um ato político. Quando uma mulher se assume, ela não fala só de si. Ela abre caminho para todas nós. Nesta nova temporada, cada episódio será tecido em torno de uma história. E hoje eu quero te contar a Diana, uma mulher que entre dores e descobertas aprendeu a viver sua verdade e a se tornar visível. Ana cresceu sem performar a feminilidade que o mundo esperava dela. Enquanto as meninas brincavam de boneca, ela preferia carrinhos, roupas confortáveis e longas partidas de futebol. Na escola, seu olhar se voltava mais para as meninas do que para os meninos, mas esse desejo ela escondia, porque o mundo dizia que não podia ser assim. Tentou namorar rapazes, mas cada encontro era um desastre emocional, um papel forçado que nunca lhe cabia. Na juventude, conheceu uma mulher que despertou nela não só o desejo, mas também reciprocidade. Foi ali que descobriu o amor verdadeiro. Para sobreviver socialmente, dizia-se bissexual. Era menos doloroso afirmar também gosto de homens do que assumir por completo que seu coração e seu corpo se voltavam para as mulheres. Na vida de Ana, as dores e as alegrias sempre caminharam lado a lado. De um lado, o peso do preconceito, a invisibilidade que a obrigava a se calar em reuniões de família ou a esconder fotografias no trabalho. Havia também os olhares atravessados na rua, como se amar outra mulher fosse uma afronta. Mas, do outro lado, havia uma alegria intensa, o amor entre mulheres com uma cumplicidade silenciosa, o riso fácil compartilhado nas manhãs preguiçosas e aqueles pequenos gestos, um bilhete escondido na bolsa, uma xícara de café preparada do jeito certo, que sustentam uma vida inteira. Entre dores e flores, Ana aprendeu que o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra uma forma de resistir. Anos depois, casou-se com sua companheira. Foram muito felizes. Construíram uma rotina feita das delicadezas da vida a dois. Cafés compartilhados, viagens sonhadas, acolhimento nos dias difíceis. Mas também enfrentaram juntas as barreiras sociais.
como a falta de reconhecimento legal em tantos momentos importantes de suas vidas. Com o tempo, Ana foi estudando e ampliando seu olhar. Percebeu que muitas das dores que carregava vinham não apenas da orientação sexual, mas das performances de gênero impostas socialmente, o que se espera que seja ser homem ou ser mulher. Nessa trajetória, encontrou-se com o movimento abolicionista de gênero, que defende que categorias rígidas de masculino e feminino são construções sociais que limitam a existência. O movimento não nega corpos nem identidades, mas questiona os papéis impostos, acreditando que seremos mais livres quando o gênero não for prisão. Ao longo da vida, Ana também enfrentou rejeição familiar, afastamento de amigos e o medo constante de ser agredida apenas por andar de mãos dadas com sua esposa. Mas encontrou apoio em redes de mulheres, em grupos de acolhimento, em terapias e no próprio ativismo. Hoje, aos 55 anos, ela pode dizer com firmeza: a vida tentou me apagar, mas eu floresci no asfalto. Que linda história! E a história de Ana não é só dela. Ela nos ajuda a enxergar, pela lente da psicologia, o quanto identidade, visibilidade e amor impactam nossa saúde emocional. A trajetória de Ana não mostra como identidade, amor e visibilidade não são apenas temas sociais. São também questões profundamente psicológicas. Na psicologia, falamos sobre o processo de individuação, termo trabalhado por Carl Gustav Jung. Já falei dele aqui em outros episódios. Como a jornada de se tornar quem realmente somos, mesmo quando isso desafia expectativas externas. Quando Ana se percebeu apaixonada por mulheres, ela entrou em conflito com o que o mundo dizia que deveria sentir. Esse conflito entre desejo íntimo e normas sociais gera aquilo que chamamos de dissonância interna, a luta entre o que sinto e o que acredito que deveria sentir. Outro ponto central é a invisibilidade. Viver escondendo parte de si tem efeitos diretos sobre a saúde mental. Ansiedade, depressão, sensação de não pertencimento. Brené Brown, pesquisadora da vulnerabilidade, lembra que o oposto da vergonha não é o orgulho, é a aceitação. O silêncio pode até parecer proteção, mas cobra um preço alto. É como viver com metade da respiração. Por isso, a nomeação, dizer eu sou lésbica, eu sou quem eu sou, é tão potente. A professora e doutora Valesca Zanello, psicóloga brasileira que estuda gênero, fala sobre como os dispositivos de gênero moldam as mulheres a caberem em papéis de docilidade, feminilidade performada e heterossexualidade compulsória. Nomear-se é, portanto, um ato de resistência, um rompimento com esses dispositivos. Ana também nos mostra que o amor é, em si, um lugar de cura. O vínculo afetivo recíproco protege, fortalece, dá chão. Estudos na psicologia das relações, como os de Brené Brown, mostram que sentir-se validado por quem amamos pode amortecer até mesmo o peso do preconceito social. E quando Ana se aproxima do movimento abolicionista de gênero, percebemos outro aspecto, a liberdade de questionar não apenas a orientação, mas as próprias caixinhas de gênero. Essa ideia dialoga muito com Judith Butler, filósofa que questiona como as normas de gênero funcionam como dispositivos de poder. O movimento abolicionista
propõe que seremos mais livres quando o gênero deixar de ser prisão. O mais bonito é perceber que, aos 55 anos, Ana não carrega apenas as marcas das dores, mas também a potência da superação. O sofrimento deixou cicatrizes, mas também construiu recursos internos. Hoje, ela tem coragem, resiliência, desejo de transformar, e isso é psicologicamente fundamental. Transformar trauma em narrativa, dor em aprendizado, silêncio em voz. E isso é metamorfose. É uma linda metamorfose. E se a psicologia nos ajuda a compreender a profundidade dessas vivências, a poesia nos ajuda a senti-las. É por isso que eu sempre procuro introduzir a poesia nos nossos episódios. Mas, antes de trazer a poesia, eu tive uma ideia. Eu trouxe aqui para vocês alguns conceitos da psicologia que nós podemos ver na história de Ana. Mas eu quero trazer um pouco da minha história também para exemplificar na prática um pouco desses conceitos. Eu trouxe aqui o conceito de heterossexualidade compulsória, que a professora Valesca Casanello fala. Eu me considero uma mulher que fui uma dessas mulheres que performou a heterossexualidade compulsória. O que é isso? É uma mulher que não viu outra maneira de expressar a sua sexualidade que senão a hétero. Eu cresci vendo só casais heterossexuais ao meu redor, não vi nenhum outro modelo, na minha época não existia casais homo nem na televisão. Uma vez eu perguntei isso e me foi falado que era feio, difícil, ruim, coisas assim meio escondidas. Nunca mais eu soube disso e já me foi induzido. E os namoradinhos, com quem você vai namorar desde criança? Eu não via outra possibilidade que se não fosse beijar um menino. Eu já falei em outros episódios aqui que o meu primeiro beijo foi forçado porque eu era a única da turma de meninas que não tinha beijado. Acredito fielmente, hoje, olhando para trás, que eu já sentia uma admiração maior pelas meninas do que pelos meninos. Eu já olhava diferente não era ainda um olhar apaixonado ou amoroso, mas era um olhar de admiração muito maior pelas mulheres do que pelos homens. Mas, por todas as vivências, né, e o contexto da minha vida que tem muito mais além disso, eu fui ficando com homens e até noivei e casei com homem. Quando eu separei porque eu me vi numa situação em que eu não estava feliz, apesar de não ter conflito nenhum, de ter tudo à minha volta, estar tudo bem para a sociedade, dentro de mim não estava. Foi quando eu fui morar sozinha em outra cidade, fiquei muito sozinha e comecei a fazer terapia e a olhar para dentro de mim, para os meus gostos, para o que eu sentia. E quando isso aconteceu, o meu olhar se abriu mais para os meus desejos, para o que eu sentia, e eu comecei a olhar para mulheres, e eu comecei a sentir coisas diferentes por mulheres. E aí veio outro conceito que eu citei nesse episódio, a dissonância interna. Eu me via apaixonada por uma mulher, mas eu entrei em conflito comigo mesma, porque o mundo dizia que não era aquilo que eu deveria sentir. O mundo dizia, mas você já foi casada com um homem, você já teve um relacionamento com homens, como assim você está apaixonada por uma mulher? Então eu tive conflitos internos muito grandes e ainda bem que eu já fazia terapia, ainda bem que eu tinha em volta de mim amigos como rede de apoio e que eu muito rapidamente e muito madura consegui lidar com a situação
e me vi muito bem e muito feliz vivendo essa paixão. Mas aí vem outra coisa, outro ponto desse episódio, né? A invisibilidade. Quando você mostra que você está apaixonado por alguém do mesmo sexo, parece que você não existe mais. Você não é ninguém. Uma mulher que está com outra mulher, às vezes é vista como um não relacionamento. E só quem está nesse relacionamento consegue entender o que eu digo. Às vezes nós somos vistas como, são amigas. Imagina, são nada. O relacionamento lésbico muitas vezes não é validado pelos outros. E ainda assim, mulher nem transa. Porque para a grande maioria das pessoas, para se transar, precisa de um órgão sexual masculino. Então são tantas camadas que quando a gente pensa por que o mês da visibilidade lésbica, olha, são tantas camadas que é necessário sim esse mês, porque é uma invisibilidade tão grande que nós passamos que é difícil que quem não passe por isso entenda. E lendo Judith Butler e a professora Valesca Zanello, eu entendo hoje o que elas falam sobre ser abolicionista de gênero, porque o que a sociedade nos ensina sobre ser homem e ser mulher é que nos coloca nesse caminho de conflito conosco mesmo, quando nos descobrimos diferente da maioria, tendo um desejo diferente da maioria, e nos coloca nesse lugar de invisibilidade pelos outros, as mulheres, né, nessa invisibilidade, e os homens, quando se apaixonam por outros homens, numa agressividade que eles têm das pessoas de fora. Então, se nós não tivéssemos esse gênero tão performático na sociedade, se nós não precisássemos daquela frase tão bela, né? Mulher veste rosa e homem veste azul. Meninas vestem rosa e meninos vestem azul. Se nós não tivéssemos isso, como seria? Você tem como pensar? Enfim, e o último conceito que eu trago aqui, dos que eu trouxe na psicologia, é o do Jung, o processo de individuação. É esse que eu, desde que entrei na terapia pela primeira vez, estou nessa caminhada. E quanto mais eu me conheço, mais eu consigo olhar para mim, mais eu consigo olhar para os meus desejos, mais eu vejo que me moldaram, que me ensinaram, que me construíram, e mais camadinhas de mim eu preciso tirar para chegar aonde eu sou. É por isso que eu sou tão defensora da terapia, é por isso que eu sou tão defensora da psicoterapia, e na verdade foi por isso que eu me tornei uma psicóloga. A terapia foi tão importante para mim que eu quis ser guia também para outras pessoas, porque eu consegui me libertar através da terapia, e o meu propósito no mundo é que outras mulheres também consigam se libertar. E quem sabe com esse episódio possa tocar alguma mulher também por aí que está hoje numa invisibilidade e que ela possa conseguir, passo a passo, se tornar visível, primeiro para ela mesma e depois para o mundo. Então, como eu disse, que a poesia nos ajuda a sentir, porque há coisas que só os versos conseguem dizer. É por isso que eu trago uma poesia a cada episódio. Hoje, eu escrevi uma poesia curtinha, mas eu convido vocês a esse mês eu estou escrevendo sobre a visibilidade lésbica.
crônicas e está lá no meu site www.carinazeferino.com.br. Se vocês quiserem, entra lá para conferir as minhas crônicas. E a poesia de hoje é a seguinte: disseram que eu era sombra, eu acendi. Disseram que meu amor era erro, eu escrevi verdade. Disseram que eu devia me esconder, eu me tornei horizonte. Hoje sei, não sou metade, não sou falta, não sou silêncio. Sou o corpo inteiro de voz, sou presença que resiste, sou visível e visibilidade é também amor. A história de Ana nos lembra que existir não é apenas ocupar espaço, é ousar ser quem se é, mesmo quando o mundo insiste em nos dizer o contrário. Ser visível não significa ausência de dor, pelo contrário, significa enfrentar preconceito, olhares atravessados, portas que se fecham, mas também significa colher alegrias que só a verdade pode dar. O amor vivido sem máscaras, a cumplicidade de uma vida compartilhada, a liberdade de respirar inteiro. Na psicologia, entendemos que nomear a si mesma é fator de proteção. Quando alguém diz "eu sou", abre não apenas um caminho interno de aceitação, mas também uma trilha para quem vem depois. Cada pessoa que se mostra transforma um pouco o silêncio coletivo em voz. E talvez essa seja a grande lição de Ana. A vida tentou calá-la, mas ela escolheu florescer. A vida, pessoal, tenta calar todas nós que temos desejos que ela acredita que não seja o ideal, mas nós devemos gritar: eu sou, eu quero, eu desejo. Eu sou para mim, eu desejo para mim e eu vou fazer para mim. Porque se nós não corremos atrás dos nossos desejos, ninguém vai. Então que essa história inspire você a pensar em quais lugares da sua vida você ainda está se escondendo. E que coragem ainda precisa nascer em você para viver em plenitude. E porque histórias se prolongam em outras histórias, quero deixar 3 indicações que conversam com o tema desse episódio. Obras que, de maneiras diferentes, falam de amor, coragem e visibilidade. Primeiro eu quero deixar uma música que se chama Amor Marginal, de Lineker e os Caramelos. Uma canção intensa e delicada ao mesmo tempo, que fala de um amor que insiste em existir mesmo à margem. Ela é pura emoção e resistência em forma de música. Outras músicas também que conversam com esse episódio vão estar na descrição, tá bom? Segunda indicação é um livro interessantíssimo, lindo. Se chama Amora, de Natália Borges Polesso. É uma coletânea de contos que celebra o amor entre mulheres em suas múltiplas formas. Ele é delicado, cotidiano, intenso e transformador. Uma leitura doce e revolucionária ao mesmo tempo. E por último, mas não menos importante, quero trazer um filme. Esse filme é incrível. Chama-se Retrato de uma Jovem em Chamas, de Céline Sciamma. Ele é um romance entre 2 mulheres na França do século XVIII, contado em imagens de silêncio e desejo. Esse filme é pura arte, feito de olhares, gestos e fogo contido. Pessoal, eu nunca vi um filme que não tem música me tocar tanto. Sério. Bom, cada uma dessas obras é um convite para olhar o amor e a existência com novos olhos. Que elas possam acompanhar você até o nosso próximo encontro. Lembrando sempre, visibilidade também é florescimento. Obrigada por me acompanhar em mais um episódio do Metamorfose em Voz Alta. Que a voz de Ana ecoe como convite. Sermos inteiros,
mesmo quando o mundo prefere metades. Se esse episódio ressoou com você, compartilhe com alguém que pode precisar ouvir essa mensagem. E mande sua experiência para o e-mail metamorfoseemvozalta@gmail.com. Manda sua história de transformação ou manda somente uma mensagem para conversarmos. Obrigada por estar aqui, por ouvir, por sentir. Nos encontramos no próximo episódio do Metamorfose em Voz Alta. Até lá, que você tenha a coragem de assistir com toda a sua verdade. Abraços! A metamorfose não termina aqui. Que essas palavras despertem, movam, transformem. Se essa voz tocou a sua, siga comigo nessa jornada. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá, siga mudando, crescendo, sendo, porque viver é nunca ser o mesmo.